Hello, people. How are you? Olá, pessoal, tudo bem? Olha aí a teacher toda. Vamos dar uma arrumadinha, né? Okay. So here today in this video we're going to work with the if clauses, right? Que são as orações condicionais. Nós já vimos o if, a conjunção se, e aqui nas if clauses ele vai aparecer sempre. Essa palavra sempre vai aparecer. Em alguns casos pode ser substituído por unless, por whether, algumas conjunções que nós já vimos, mas de um modo geral é sempre if, tanto que elas têm o nome de if clauses, ok? This is on page 44 from your book number 5, lá na página 45 do nosso livrinho 5, ok? So, the first one is the zero conditional, a condicional zero. Ela tá em ranking de números, tá? Em qualquer livro de gramática, internet, qualquer professor vai explicar de acordo com esse ranking. Então, if I go to the university on foot, my feet hurt. Se eu vou à universidade a pé, meus pés doem. Então, aqui, o que nos é apresentado? Um fato, uma verdade, uma conclusão. Então, se eu vou a pé, meus pés doem. Isso é um fato. Então, vocês podem ir anotando nas linhas abaixo. A zero conditional vai trazer um fato. Claro, no Enem, o que vocês precisam saber? Precisam ter noção das diferenças das if clauses de acordo com a sua estrutura. Por exemplo, aqui na zero conditional, o que vocês vão ter? Vocês vão ter a if com o verbo no presente e com a outra oração que vem após a vírgula no presente também, porque são fatos. Lembra que eu já expliquei isso? Então, fatos, verdades vão estar no present, no presente. Então, aqui vocês têm a zero conditional que expressa uma verdade, ok? I feel very good when I go to the spa. Eu me sinto muito bem quando eu vou ao spa. Poderia ser se eu vou ao spa. Poderia ter uma if ali. Mas foi escolhido usar o when, quando eu vou ao spa. Que também é uma condicional, só que com o uso do when. Entendem? É uma verdade, é uma realidade, é uma conclusão. Eu me sinto bem quando eu vou ao spa. Don't wake me up unless Lizzie rings the doorbell. Lembra que eu já expliquei que no lugar da if pode aparecer um unless. Então, não me acorde, ao menos que a Lizzie toque a campainha. Rings the doorbell. Ou então poderia ser o seguinte, poderíamos mudar a estrutura. Wake me up only if Lizzie rings the doorbell. Poderia ser me acorde apenas se ela apertar a campainha. Right? Então, é isso aí. Presente simples, vocês têm todos os verbos no presente, com if ou com unless. Aqui tem o when, para explicar a situação toda. Vocês vão ter a zero conditional, que expressa fatos ou conclusões. First conditional, agora vai mudar um pouquinho. Essa first conditional, ela vai trazer uma situação possível no futuro, algo que pode acontecer, porém, essa situação, esse algo só acontece se uma outra coisa também acontecer. Tem uma relação de dependência entre uma coisa e outra, entre as duas orações. Por exemplo, aqui. If you don't make the lottery, you'll be in trouble. Então, vocês têm aqui a oração com a if vai estar no presente. E aqui vocês têm a outra oração que tem will, que é futuro. Lembra do will? Então, you will be in trouble.
Se você não lavar a roupa, make the laundry é lavar a roupa. Colocar a roupa para lavar na máquina, lavar a mão, estender, etc. Você terá um problema. Você estará in trouble. Trouble pode ser também em uma enrascada. Mas aqui, só porque a pessoa não lavou a louça, não lavou a roupa, não quer dizer que ela vai estar numa enrascada, né? É só o modo de falar mesmo. She won't pass the exams unless she studies hard. Ó, won't, não vai, não irá. Então, ela não passará nos exames, ao menos que ela estude duro, ela estude bastante, ela estude duramente. Unless. Poderíamos substituir por if. She will, she will pass the exams. Poderíamos colocar na afirmativa ali, ela vai passar nos exames. If she studies hard. Se ela estudar duro. Ali temos o unless. Ela não vai passar nos exames, ao menos que ela estude muito. Second conditional. Aqui vocês vão ter uma situação hipotética, algo irreal, no passado ou no presente, no presente ou no futuro. É uma hipótese, é algo hipotético, algo imaginário. Aqui vocês vão ter o seguinte, vocês vão ter o passado junto, vai ter o passado, verbo no passado, e aí vocês podem ter could, que é poderia, vocês podem ter would, que denota condição também, hipótese, né? Então, if she had more money, she could buy a fancy car. Se ela tivesse mais dinheiro, ela poderia comprar um carro chique, um carro caro, fancy. Percebam, ela tem dinheiro? Ela tem mais dinheiro? Não. É uma situação hipotética, irreal. Ela poderia comprar um fancy car, mas como não tem dinheiro, ali é algo imaginário. If I were you, I wouldn't miss history class. Se eu fosse você, eu não perderia a aula de história. Esse if I were you, se eu fosse você, geralmente vai trazer um conselho. Sabe quando a gente fala, se eu fosse você, eu estudaria mais. Se eu fosse você, eu não gastaria tanto dinheiro. Então, if I were you, I wouldn't miss history class. Então, se eu fosse você, eu não perderia a aula de história. Ok? And the third conditional. Terceira condicional e última. A third conditional vai falar sobre algo do passado que ali no discurso a pessoa gostaria que tivesse sido diferente, mas não foi. Então, é uma situação imaginária que não aconteceu. Por exemplo, quando eu terminei o ensino médio, eu poderia ter ido viajar. Isso vai voltar? Eu vou poder voltar no tempo, terminar o ensino médio e viajar? Não. Então, aqui vocês vão ter o quê? Vocês vão ter o had como verbo auxiliar, vai aparecer o had, um verbo no particípio e na outra oração vai ter o would have. Gente, vocês não precisam decorar isso, mas vocês precisam entender. Vocês entendendo o uso de cada tipo de verbo modal, por exemplo, aqui vocês têm would, would have, teria, tá? Would have, teria. Aqui, quando vocês têm o had como verbo auxiliar e um outro verbo, lá no passado, algo que aconteceu lá atrás. Então, if we had saved more money, se nós tivéssemos economizado dinheiro, we would have bought a new computer. Nós teríamos comprado um novo computador. Nós não economizamos dinheiro. Então, essa situação de comprar um computador não aconteceu. If she had eaten something, she wouldn't have been hungry. Então, se ela tivesse comido alguma coisa, ela não estaria com fome.
ok? Então, ela não comeu e ela ficou com fome. Isso não pode ser mudado, isso já aconteceu. Aqui, espero que vocês tenham feito as anotações, qualquer coisa volta o vídeo, ok? Mas anotem, estudem, porque é bem importante. Now we have the tests. Temos os testes, temos alguns exercícios. Temos aqui exercícios variados de algumas provas. E temos também aqui exercícios separadinhos, onde vocês têm as if clauses. Esse Enem de 2019, no Enem de 2017, esse aqui nós já fizemos, tá? Vamos ver então os exercícios. Aqui vocês têm uma provinha, um exercício da prova da UFSC. Choose the grammatically correct preposition to complete the blanks in the following sentence. Então, nós vamos escolher a preposição gramaticalmente correta para completar os espaços na seguinte frase. Então, if he the basics of computers, he a better student. Então, se ele aprender o básico de computadores, ele se tornará um aluno melhor. Nós vamos marcar a letra A. Então, if he learns, o verbo no presente com S, he will become, ele se tornará um aluno melhor. Aqui nós estamos tratando da first conditional, onde uma situação depende de outra para poder acontecer. Number 2. Choose the item which best complete the sentence. Então, nós vamos escolher o item que melhor completa a frase. Diana wouldn't be at the farm in time unless she by 5. Então, aqui nós temos o wouldn't. Ela não estaria na fazenda a tempo, ao menos que ela by 5. Então, vamos dar uma olhada lá, ó. Onde que tinha would? Aqui na second conditional, ok? Então, o que nós podemos usar ali no caso? O verbo no passado. Diana wouldn't be at the farm in time unless she got away by 5. Então, ela não chegaria na fazenda a tempo, ao menos que ela chegasse às 5. Ok? She got away, desculpa, ao menos que ela partisse às 5. Right? Agora, o NESP number 3. Indique a alternativa que completa corretamente a sentença. If the snow cover, se a neve cobrir, longer, por mais tempo, it, the plants, as plantas, and the water cycle. Então, se a neve cobrir, durar, né, se essa camada durar por mais tempo, nós temos o quê? Lasted, would last, lasts, will last e lasts. Então, aqui, se ela, uma situação vai depender da outra. Então, nós vamos ter o verbo ali primeiro no presente. Aqui nós temos duas alternativas no presente, ou a C ou a E, lasts. It, ela vai danificar, it will damage. Ó, então continuamos entre as duas alternativas. The plants and disturb the water cycle. Disturb é bagunçar, no caso, o ciclo da água. Ok? Então, nós vamos marcar a letra C. Acho que vocês entenderam, né? If the snow cover lasts longer, se ela durar mais tempo, it will damage, ela irá danificar as plantas e bagunçar o ciclo da água. Letter C. Enem 2019, aqui nós tínhamos que ter conhecimento das if clauses para poder responder. Number 1. Ó, percebam que houve uma repetição das if clauses, das condicionais.
nós temos if children live with, se as crianças viverem com, ou se as crianças conviverem com. Aqui, várias vezes. Percebam isso. Aí nós temos esse texto, ele foi publicado na American Family Traditions, nesse site aqui, sobre tradição, American Family Traditions. E nós vamos ler o enunciado primeiro. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças. Então, vamos ler as primeiras partes aqui. If children live with criticism, they learn to condemn. Então, se as crianças vivem com a crítica, elas aprendem a condenar. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Se as crianças vivem com medo, elas aprendem a ser apreensivas. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Se as crianças aprendem a viver com pity, pity seria assim, com problemas, tá? Com brigas, pity, um ambiente bagunçado. Elas aprendem a sentir culpa. Feel sorry é se sentir culpado, tá? Por elas mesmas. Então, a criança que convive num ambiente com briga, ela acaba se sentindo culpada por aquilo, acaba achando que a culpa é dela, por tantas brigas, tantos problemas. If children live with ridicule, they learn to feel shy. Então, se as crianças convivem com o ridículo, com a ridicularização, no caso, elas aprendem a se sentir tímidas. They learn to feel shy. Então, nós já podemos aqui analisar as alternativas. Confirmam que as crianças temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Então, o que nós temos aqui? Uma repetição de dois verbos, e isso nós temos que prestar atenção. O verbo live, que é o verbo viver, e o verbo learn, que é o verbo aprender. Então, sempre prestar atenção, como eu sempre falo, em repetição de palavras, repetição de verbos. E aí, nós vamos marcar a alternativa B. As diferentes formas de educar crianças confirmam que as crianças aprendem com o que vivem. Certo? Vocês podem depois terminar de ler, traduzir, tá bem tranquilo. Aqui nós temos exemplos apenas de orações na first condition, na zero conditional, que apresenta o quê? Fatos, verdades, ok? Sempre assim, uma conclusão. Elas aprendem com o que vivem. Então, vocês tinham aqui, né? If children live with tolerance, they learn patience. Se as crianças vivem com tolerância, elas aprendem a paciência. Aqui já tem algumas coisas boas no decorrer do texto. O que as crianças não devem vivenciar no começo e o que elas devem vivenciar a fim de aprenderem, né? Certo? Agora, number 2 nós já fizemos lá no começo das nossas aulas, e a alternativa correta era escolha da empresa certa, na letra C. Depois, a Italian University switches to English, nós já fizemos também, e a alternativa correta é a letra D. E essa aqui também, acredito que nós já tenhamos feito. A alternativa correta é a letra E, tá? Se vocês não acompanharam, não estavam na aula, não assistiram os vídeos onde a gente trabalhou com isso daqui, vocês façam de novo e não se preocupem, porque eu pretendo fazer uma série de vídeos com o caderno de vocês, aquele caderno de questões do Enem. Então, assim,
vocês vão ter a oportunidade de ver isso de novo, se vocês quiserem, ou vocês já lembram do que vocês já fizeram, né? Não tem por que a gente fazer tudo novamente, tá? Então, já tá aqui as respostas. E aí nós temos provas da URGS, que vocês já podem ir fazendo também. Aqui tem o gabarito. Praticamente nessa apostila ficaram só provas da URGS para eu fazer para vocês. No caso, para eu postar aqui. Então, assim, ó. Na última aula da quarta-feira, vamos voltar. Para quem ainda não assistiu, eu fiz a primeira parte da prova da URGS de 2020. Certo? Até aqui é 16. Na verdade, eu fiz até a número 6, tá? Então, assim, ó, eu vou gravar mais vídeos separados com o final dessa prova e as outras partes, ok? E essas aqui, como já tem o gabarito, vem o gabarito na apostila, a quem se interessar, vocês podem fazer, quem vai fazer o URGS, no caso, podem trabalhar nessas provas, corrigir com gabarito e me procurar para tirar as dúvidas, certo? Então, essas aqui da 36 até a página 43, vocês têm todas as respostas aqui no gabarito. Só aquela outra prova lá do começo que eu mostrei para vocês agora que não tem o gabarito, por isso que eu estou fazendo com vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aproveitado essas aulas do dia de hoje que estão postadas ali. Qualquer dúvida, podem me procurar, como eu sempre falo, é importante que vocês tirem as dúvidas. E vejo vocês nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Bye, bye!